E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre todos os jogadores do Corinthians que representaram a seleção brasileira em Copas do Mundo. Pois é, aqui não vale jogadores que representaram outras seleções, tá? O Memphis Depay, por exemplo, não entra no vídeo porque ele foi convocado para a Holanda, tá? Aqui somente vale jogadores que foram convocados para a seleção brasileira, beleza? Então, partiu pro vídeo todos os jogadores do Corinthians que representaram a seleção brasileira em Copas. Bora conferir. E para começar, meus amigos, vamos com dois jogadores convocados para a Copa de 1938, a primeira Copa na França, né? E o primeiro desses jogadores é um volante chamado Brandão. Pois é, o Brandão que jogou no Corinthians entre os anos de 1935 a 1946. Na Copa de 38, o Brandão jogou 2 jogos contra a Tchecoslováquia nas quartas, no jogo desempate, e também na disputa do terceiro lugar, onde o Brasil venceu a Suécia, né? Ele não marcou gols, porém participou da campanha do Brasil naquela Copa, campanha que o Brasil conseguiu ali o terceiro lugar, tá? Esse é o Brandão. E bom, galera, o próximo jogador convocado para a Copa de 1938 é um atacante, pois é. E esse atacante é o Lopes, é isso mesmo. O Lopes que ficou no Corinthians entre os anos de 1932 a 1941. Ele jogou 3 partidas da Copa de 38, né? Jogou contra a Polônia na primeira fase, contra a Tchecoslováquia nas quartas e contra a Itália na semifinal, e não marcou nenhum gol. Então 3 jogos e nenhum gol marcado para o Lopes. Aí mais um jogador da Copa de 38 que foi convocado enquanto estava no Corinthians. E bom, galera, o próximo jogador da lista é um jogador histórico do Corinthians, pois é, ele é simplesmente o segundo maior artilheiro da história do Corinthians, é isso mesmo, e eu tô falando de Baltazar, galera, pois é, Baltazar que foi convocado para 2 Copas do Mundo enquanto jogava pelo Corinthians, ele que atuou pelo Corinthians entre os anos de 1945 a 1957, né? Na Copa de 50, o Baltazar jogou 2 jogos contra México e contra Suíça na primeira fase e marcou 2 gols, um contra o México e um também contra a Suíça, né? Então 2 jogos e 2 gols para o Baltazar na Copa de 50, né? Na Copa de 54, na Copa da Suíça, né? O Baltazar jogou 2 jogos também contra México e contra Iugoslávia também pela primeira fase e marcou apenas um gol contra o México na goleada por 5-0. Então tá aí, Baltazar jogando 2 Copas pelo Corinthians, na Copa de 50 no Brasil e na Copa de 54 lá na Suíça. E o próximo da lista, meus amigos, é um goleiro. Pois é, um goleiro que jogou no Corinthians na década de 50 e também na década de 60. E eu tô falando do Cabeção. Pois é, o Cabeção que representou o Brasil jogando pelo Corinthians na Copa de 54, tá? Copa da Suíça, né? O Cabeção, infelizmente, não jogou naquela Copa. Ele era o goleiro reserva, o Castilho era o titular. E ele, infelizmente, não jogou naquela Copa, mas estava lá no elenco do Brasil, que participou da Copa de 54.
E o próximo da lista, meus amigos, é um outro goleiro. Dessa vez, um goleiro histórico aí do Corinthians e também da seleção brasileira. E eu tô falando de Gilmar dos Santos Neves. Pois é, Gilmar que atuou pelo Corinthians durante 10 anos, né? Entre 1951 a 1961. Ele foi convocado para a Copa de 58, né? Enquanto jogava pelo Corinthians, e ele era o goleiro titular da campanha do primeiro título mundial do Brasil, pois é, lá na Suécia. Jogou todos os 6 jogos do Brasil contra Áustria, Inglaterra e União Soviética na fase de grupos e no mata-mata contra País de Gales, França e Suécia. Pois é, jogou todos os jogos o goleiro titular do Brasil na campanha do título lá de 58 na Suécia. Esse é Gilmar dos Santos Neves, um goleiro histórico para o Corinthians e também para a seleção brasileira. E bom, galera, temos mais um jogador que foi convocado para a Copa de 58, né? Mais um jogador que estava na campanha do primeiro título de Copa do Brasil. E esse cara é o lateral Oreco. Pois é, o Oreco que jogou pelo Corinthians entre 1957 até 1965, né? O Oreco, naquela Copa, infelizmente não entrou em campo, tá? Ele estava no elenco campeão do mundo, porém acabou não jogando naquela Copa, né? E é isso aí, esse é o Oreco, campeão mundial em 58, não entrou em campo, mas estava no elenco campeão, beleza? Bora para o próximo jogador. E o próximo da lista, meus amigos, esse cara é um jogador lendário aí para a seleção brasileira, e esse cara é Garrincha. Pois é, Garrincha, que jogou pelo Corinthians no ano de 1966. E justamente nesse ano ele foi convocado aí para a Copa da Inglaterra, né? O Garrincha, que junto com o Brasil não foi muito bem naquela Copa. O Brasil caiu na primeira fase. Pois é, o Brasil, que era o atual bicampeão mundial, caiu na fase de grupos e o Garrincha jogou 2 jogos apenas, contra a Bulgária e contra a Hungria. E ele marcou um gol contra a Bulgária, a única vitória do Brasil naquela Copa do Mundo. E ele marcou um gol de falta ainda, o Garrincha, pois é, um bonito gol de falta. Então tá aí, o Garrincha já jogou Copa do Mundo enquanto era jogador do Corinthians lá no ano de 66, uma pena que o Brasil fracassou naquela Copa. E agora, meus amigos, o próximo da lista é um outro goleiro. Pois é, temos um outro goleiro e dessa vez eu tô falando do Ado. Pois é, o Ado que foi convocado para a Copa de 70 lá no México. Ele estava no elenco tricampeão mundial aí pela seleção brasileira, porém o Ado não jogou naquela Copa. Ele era o goleiro reserva, né? O Félix era o titular, então o Ado, em toda a campanha do Brasil, ele ficou no banco de reservas, né? Mas ele estava no elenco, foi campeão do mundo, uma pena que não entrou em campo, mas tá aí o Ado convocado para a Copa de 70, tricampeão mundial pela seleção brasileira. E o próximo jogador da lista, meus amigos, é um cara histórico aí que passou pelo Corinthians, também histórico pela seleção brasileira, né? Campeão do mundo pela seleção, e eu tô falando do meia Rivelino. Pois é, o Rivelino, o reizinho do parque, que jogou 2 Copas pelo Brasil enquanto era jogador do Corinthians, né? A Copa de 70 e também de 74, né? O Rivelino, que pela Copa de 70, na campanha do Tri do Brasil, jogou 5 partidas contra a Tchecoslováquia e contra a Inglaterra na primeira fase e no mata-mata contra Peru, Uruguai e na final contra a Itália, né? Ele só não jogou
contra a seleção da Romênia na fase de grupos, né? E também marcou 3 gols na Copa de 70, contra a Tchecoslováquia, contra o Peru e também contra o Uruguai, tá? Na Copa de 74, na Alemanha, o Rivelino jogou todos os jogos do Brasil naquela Copa, né? Os 7 jogos do Brasil, contra Iugoslávia, Escócia e Zaire, né? Na primeira fase, contra a Alemanha Oriental, Argentina e Holanda do Cruyff, né, na segunda fase, e também jogou a disputa do terceiro lugar contra a Polônia, onde o Brasil perdeu, né? E ele marcou 3 gols na Copa de 74 contra a Zaire, marcou o gol da vitória contra a Alemanha Oriental e também marcou contra a Argentina, tá? Então esse é o Rivelino, tricampeão mundial pela seleção brasileira no ano de 70, o reizinho do parque. E o próximo jogador da lista, meus amigos, é um lateral que jogou muita bola pelo Corinthians. Ele foi convocado para a Copa de 74 na Alemanha e esse cara é o Zé Maria. Pois é, o Zé Maria, que ficou 13 anos aí no Corinthians, né? E jogou a Copa de 74, jogou 4 partidas aí pelo Brasil, contra a Alemanha Oriental, contra a Argentina, contra a Holanda, né? Pela segunda fase, e também jogou contra a Polônia na disputa aí do terceiro lugar. Então 4 jogos para o Zé Maria na Copa de 74, ele só não jogou na primeira fase, né? Nos 3 primeiros jogos, mas da segunda fase em diante ele jogou todos os jogos aí pelo Brasil, tá? Então tá aí o Zé Maria, que jogou a Copa de 74 enquanto jogava pelo Corinthians. Bora para o próximo jogador. E agora, meus amigos, vamos falar de um zagueiro que foi convocado para a Copa de 78 lá na Argentina. E esse cara é o Amaral. Pois é, o Amaral, que ficou pouco tempo no Corinthians, né? Entre 1978 a 1981, né? E o Amaral jogou todos os jogos do Brasil naquela Copa, né? Os 7 jogos do Brasil, contra a Suécia, Espanha e a Áustria na primeira fase. Aí depois o Peru, a Argentina e a Polônia na segunda fase. E também jogou na disputa do terceiro lugar, onde o Brasil venceu a Itália. Então tá aí o Amaral jogando todos os jogos do Brasil. Ele era titular naquela Copa, onde o Brasil terminou em terceiro lugar, beleza? Então é isso aí, esse é o Amaral. Bora para o próximo jogador. E o próximo da lista, meus amigos, é um cara que é muito ídolo do Corinthians, pois foi campeão paulista na época da democracia corintiana e claro que eu tô falando do doutor Sócrates. Pois é, o Sócrates que foi convocado aí para a Copa de 82 na Espanha. Pois é, e o Sócrates jogou todos os jogos do Brasil naquela Copa do Mundo, contra a União Soviética, contra a Escócia e contra a Nova Zelândia na primeira fase, e também jogou contra a Argentina e contra a Itália na segunda fase. Ele marcou 2 gols, marcou na estreia contra a União Soviética e também marcou na derrota aí do Brasil para a Itália por 3-2. Esse jogo que teve um show do Paolo Rossi, o Brasil foi eliminado e o Sócrates deixou aí a sua marca. Infelizmente, aquela seleção brasileira não conseguiu o título, mas tá aí o Sócrates, 5 jogos e 2 gols marcados na Copa de 82. Pois é, vamos então para o próximo jogador da lista. E agora, meus amigos, vamos falar sobre 3 jogadores aí que foram convocados para a Copa de 86. Pois é, a segunda Copa realizada lá no México, né? E o primeiro deles é um goleiro. Pois é, e esse goleiro é o Carlos. Pois é, o Carlos,
que era o goleiro titular do Brasil naquela Copa. Pois é, ele jogou todos os jogos do Brasil na Copa de 86. Foram 5 jogos contra a Espanha, Argélia e Irlanda do Norte na primeira fase, e também no mata-mata aí ele jogou contra a Polônia e contra a França, né? Detalhe, o Carlos tomou apenas um gol naquela Copa no tempo normal. Pois é, apenas um gol nas quartas contra a França, né? E foi justamente o jogo que o Brasil foi eliminado, né? Perdeu nos pênaltis para a França, né? Um detalhe aí, o Carlos passou 4 jogos sem ser vazado, aí chegou nas quartas, tomou um gol e o Brasil acabou perdendo nos pênaltis. Então tá aí o Carlos, o goleiro titular do Brasil na Copa de 86, beleza? Então, bora para o próximo. E mais um jogador que foi convocado para a Copa de 86 é um zagueiro chamado Edson Boaro. Pois é, o Edson Boaro também estava lá em 86 jogando pelo Brasil. E o Edson Boaro, que começou a campanha do Brasil como titular, jogou contra a Espanha, porém, no segundo jogo contra a Argélia, ele acabou se machucando, pois é, uma infelicidade do Edson Boaro, e acabou não jogando mais naquela Copa. Então apenas 2 jogos contra a Espanha e contra a Argélia, onde ele se machucou. Pois é, esse é o Edson Boaro, mais um que foi convocado aí para a Copa de 86. Vamos então para o próximo. E agora vamos com mais um convocado para a Copa de 86. É um atacante que jogou muita bola pelo Corinthians, é isso mesmo. E esse cara é o Casagrande, ele mesmo, Casagrande, pois é, também estava na Copa de 86, enquanto era jogador do Corinthians, né? E o Casagrande jogou 3 partidas naquela Copa do Mundo, todas na primeira fase, contra a Espanha, a Argélia e também contra a Irlanda do Norte, tá? O Casagrande não marcou gols naquela Copa, porém participou aí dos 3 primeiros jogos do Brasil e ficou de fora do mata-mata contra a Polônia e contra a França, beleza? Então tá aí, esse é o Casagrande, também tava em 86, enquanto era jogador do Corinthians, beleza? Bora para o próximo jogador da lista. E o próximo da lista, meus amigos, é um atacante que jogou muita bola pelo Corinthians. Ele foi convocado para a Copa de 94, pois é, foi tetracampeão mundial pela seleção brasileira. E eu tô falando do Viola, pois é, o atacante Viola, que jogou pelo Corinthians entre os anos de 1988 a 1995, né? O Viola, que jogou apenas um jogo daquela Copa e foi justamente a final, pois é, contra a Itália, no empate por 0-0, o Viola entrou durante a partida. Bom, ele acabou sem gols naquela Copa, né? Entrou em apenas um jogo e justamente na final, onde foi o 0-0. Então tá aí o Viola, jogou a final da Copa do Mundo e foi tetracampeão mundial pela seleção em 94. E o próximo da lista, meus amigos, é mais um goleiro. Pois é, temos mais um goleiro por aqui. E esse cara é o Dida. Pois é, o Dida, que jogou pelo Corinthians entre os anos de 1999 a 2002, né? E ele foi convocado aí, enquanto jogava pelo Corinthians, para a Copa de 2002 na Coreia e também no Japão. Então ele estava no elenco campeão mundial aí pela seleção brasileira. Então o Dida foi campeão mundial pelo Corinthians em 2000 e também pela seleção em 2002. Porém, naquela Copa, o Dida não entrou em campo, pois é, ele era o goleiro reserva, o Marcos jogou toda a campanha do Brasil, então o Dida foi campeão do mundo sem entrar em campo, uma pena, mas ele estava lá, tem a medalha de campeão do mundo, esse é o Dida.
E agora vamos para outro jogador convocado para a Copa de 2002 e esse cara é o Vampeta. Pois é, o Vampeta também estava no elenco pentacampeão mundial e o Vampeta naquela Copa jogou apenas um jogo e foi o jogo da estreia do Brasil contra a Turquia. O Brasil venceu aquele jogo de virada por 2-1 e o Vampeta entrou durante a partida e somente aquele jogo ele disputou contra a Turquia na estreia aí do Brasil na Copa e acabou não marcando gols naquela partida. Então o Vampeta tem um jogo e nenhum gol marcado na Copa de 2002, mas ele estava lá no elenco, jogou um jogo e foi campeão mundial pela seleção, assim como o Dida em 2002. E agora, meus amigos, vamos para outro jogador que jogou duas Copas aí, enquanto era jogador do Corinthians. Pois é, e é um meia que jogou muita bola aqui no Corinthians, e esse cara é o Ricardinho. Pois é, o Ricardinho que jogou em 2002 e em 2006, enquanto jogava pelo Corinthians, né? O período do Ricardinho no Corinthians é de 98 a 2002, né, a primeira passagem, e depois ele voltou em 2006 ao Corinthians, né? Na Copa de 2002, né, ele estava no elenco pentacampeão, ele jogou 3 partidas, né, contra a China e Costa Rica na fase de grupos e também jogou contra a Bélgica nas oitavas de final, né? E em 2006 ele jogou 2 jogos contra Japão na fase de grupos e também contra a Gana nas oitavas de final. Ele acabou não marcando gols nem em 2002 nem em 2006, porém ele estava em 2002 no elenco campeão mundial e também estava em 2006, atuando aí em 5 jogos entre 2002 e 2006. Ele atuou em 5 jogos aí pela seleção brasileira em Copas enquanto jogava pelo Corinthians, né? Então tá aí o Ricardinho, mais um jogador aí campeão mundial pela seleção enquanto jogava pelo Corinthians. E agora, meus amigos, chegamos aos 2 últimos jogadores da lista, pois é, e esses 2 foram convocados para a Copa de 2018 na Rússia, né? E o primeiro deles é o goleiro Cássio. Pois é, o Cássio estava na Copa da Rússia, ele que atuou aí pelo Corinthians durante 12 anos, pois é, entre 2012 a 2024, né? O segundo jogador que mais jogou pelo Corinthians, tá só atrás do Vladimir. E na Copa de 2018, infelizmente, o Tite foi um ingrato com o Cássio, essa é a verdade, porque o Tite preferiu colocar o Alisson. Pois é, o Tite preferiu o Alisson e deixou o Cássio a Copa inteira no banco, o Cássio voando naquele ano e o Tite, o ingrato, deixou o Cássio no banco de reservas. Infelizmente o Cássio não pôde ajudar ali o Brasil e acabamos eliminados para a Bélgica. O Tite é um ingrato, hein? Ingrato, Tite. Mas enfim, o Cássio foi convocado para 2018. E vamos então para o último jogador da lista, né? Mais um convocado para a Copa de 2018 na Rússia, né? E é o lateral direito Fagner. Pois é, o Fagner também estava lá na Rússia ao lado do Cássio. E o Fagner entrou em campo, pois é, ele jogou 4 jogos pela seleção brasileira naquela Copa do Mundo, contra a Costa Rica e contra a Sérvia na primeira fase, e também jogou no mata-mata contra o México e na eliminação aí do Brasil para a Bélgica. Então tá aí o Fagner, jogou na Copa de 2018, o Cássio, que foi o outro convocado, não jogou, mas tá aí o Fagner, 4 jogos pelo Brasil na Copa de 2018. Então acabou sendo o último jogador do Corinthians até hoje a jogar um jogo pelo Brasil em Copas do Mundo. Tá aí o Fagner. E é isso aí, galera. Tá aí o vídeo, todos os jogadores do Corinthians que representaram a seleção brasileira em Copas do Mundo, beleza? Deu mais ou menos aí uns 20 jogadores aí, né? E é isso, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês tiverem outras sugestões de temas, coloquem aí nos comentários, tá bom?
talvez um outro tema relacionado à Copa do Mundo, tá? Então tá aí, galera, tá aí, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e também compartilhem o conteúdo, beleza? E é isso aí, galera. Valeu, tamo junto, é nóis e vai, Corinthians!